para o psicólogo que quer qualificar o seu trabalho com resolução de conflitos para poder realmente ganhar mais, trabalhar menos e ter atendimento top, né, uma agenda estável e rentável, como tu vem dizendo. Exato. O autoconhecimento é fundamental. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ei Psi, um programa para psicóloga que quer ganhar conhecimento e técnica para atender cada vez melhor, porque a minha missão é ajudar você a ganhar mais, trabalhar menos, com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mediadora de conflitos familiares e mentora de psicólogas. E hoje é quinta-feira, é o nosso dia de falarmos sobre o livro Mediação de Conflitos Familiares, que foi lançado há pouquíssimo tempo e já está disponível também para que você adquira. Ele pode ser comprado tanto nos sites da editora Michelis, na Amazon, Magalu, e você encontra também a possibilidade de ter a versão digital, impressa e a digital. Essa obra, escrita por mediadores top do Rio Grande do Sul e também de São Paulo, traz aí uma enorme contribuição na área da mediação de conflitos familiares, mostrando os primeiros passos na negociação e explicando como é que a gente pode estabelecer acordos menos desgastantes e muito mais satisfatórios. Os autores, eles vão narrar histórias que vão ser super esclarecedoras, que você vai ver ali a mediação acontecendo na sua frente, além, é claro, de apresentar dicas objetivas e que vai também te ajudar no teu fazer aí com as famílias. Ele serve, que essa foi a nossa ideia, a minha e do Leonardo Della Páscoa, ele serve como um guia prático. Então, é para mostrar mesmo como nós trabalhamos com a mediação e como pode ser uma estratégia de sucesso para descomplicar os desafios que atormentam até os negociadores mais experientes, né? E, além disso, oferece insights práticos para melhorar a sua atuação e também as decisões nas resoluções de conflitos entre cônjuges, parceiros, filhos e familiares, os relacionamentos em geral. Certo? Então, no livro você vai encontrar ali tudo que você precisa saber sobre inteligência emocional, práticas comunicativas, habilidades da mediação, o fenômeno da empatia, alienação parental, ó, tá show de bola, te convidando aí para conhecer o material. E hoje, então, estou bem contente, porque o meu convidado é o meu colega, sócio da vida, o Leonardo Della Páscoa, psicólogo, psicanalista, mediador de conflitos e sócio fundador da Clínica de Psicoterapia em Patos. Boa noite, Léo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Débora, é um prazer estar aqui conversando contigo, tudo bem? Tudo! E parabéns pelo teu artigo, O Autoconhecimento do Mediador. Tá, um belo artigo. Muito obrigado. A gente tem um tema hoje que é o tema que tu escreves, né? E que Sim. vai funcionar muito bem para a gente poder falar sobre os nossos processos, né? No sentido de pessoas, somos pessoas que trabalhamos com pessoas, e como o autoconhecimento vai ser aí central no exercício das profissões, né? E a minha primeira pergunta para ti, Léo, que é a pergunta praxe para quem está aí na live sobre o nosso livro, que é como é que a mediação aconteceu na tua vida? Conta aí pra gente. A mediação aconteceu na minha vida por teu intermédio. Né? Em 2014, eu tinha... Antes disso, tive o privilégio de coordenar um grupo e uma gestão numa entidade de psicologia bastante famosa aqui do Rio Grande do Sul, a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. E
no final da gestão teve problemas, tive conflitos, né, em função até do sucesso que a gestão estava tendo, teve muito sucesso e junto com isso vieram muitos conflitos, né, e nem eu, nem as pessoas que estavam comigo tinham o menor preparo para lidar com conflitos na época, né, então foi um processo bem desgastante, que se alastrou por 2013, né, processo de sucessão de diretoria após um conflito, né, na entidade, e através de ti eu fiquei conhecendo, sabendo da mediação, tu estavas no teu percurso inicial, com a Gisela, a Cida e a Liara, eu acho que eram as tuas instrutoras, né, lá na Uniriter, daí tu começou a me falar da mediação, e eu me interessei e fui fazer um curso, fiz a seleção para fazer um curso de mediação judicial, e fiquei encantado com aquele método, né, o método de poder resolver as disputas sem brigar necessariamente. As pessoas não precisam necessariamente se gostarem também, né? Mas não precisam se odiarem, não precisam querer para ter um conflito resolvido que eu ganhe e o outro perca. E a lógica do ganha-ganha foi algo que me interessou muito, achei muito pertinente e chegou numa hora importante da minha vida. Então foi assim que a mediação chegou na minha vida, deste modo, né? Para mudar completamente o jeito que não só eu trabalho, mas como tu também trabalhas e tal, né, de focar o nosso trabalho para atendimento com casais, com famílias, que é o que a gente gosta, né, e ajudar essas pessoas a realmente resolverem seus conflitos, conseguirem conversar entre si, serem felizes nos seus relacionamentos. E é isso. E certamente assim. que é acho que a mediação trouxe para a gente várias ferramentas importantes, não só para o nosso trabalho técnico, mas para a nossa vida pessoal, tá? Da comunicação não violenta e da maneira como a gente também vai gerir os conflitos que nos acontecem na família, né, nos relacionamentos em geral, né, Léo? A tal ponto que eu até fui no Festival da Empatia, né? Pensa bem, lá em Belo Horizonte, tem um pessoal muito legal lá, né? Camila Marques, né? Bruna, agora não me lembro o sobrenome dela, um pessoal bem interessante, porque a empatia começou a fazer muito mais sentido na nossa vida, que é o marco da mediação, e que é um assunto marginalizado na psicanálise, né, Débora? Agora, há poucos anos, que está se retomando a importância da empatia, dos autores que falavam sobre isso, né? O primeiro a falar mais abertamente, além do Freud, que cita poucas vezes, foi o Firenze, né? O Ferenczi, dependendo da maneira como quiser pronunciar. Então, é um assunto que ele é novo, e para nós faz todo sentido, porque se juntarmos a compreensão que a gente tem da empatia com os conceitos de Bion, né, de ressonância emocional, de continente contido, né, da questão de como acolher a dor do outro, se identificar com ela, mas com certo distanciamento, e poder devolver aquele conteúdo de um jeito não tóxico, que a pessoa possa ouvir e buscar soluções criativas para resolver seus problemas, fez todo o sentido a empatia no meio disso, né? Porque acelera a compreensão dos processos inconscientes quando a gente exercita esse músculo, né? E, inclusive, nós escrevemos uma revista sobre o fenômeno da empatia. Sim, também pela Michele. Acho que ela tá atrás. Era para estar aqui, né, na minha mão. Era para estar na tua mão, porque as que estão aqui, estavam no consultório, elas já caminharam, não estão mais aqui. Mas hoje nós estamos falando desta obra, né, que é uma obra muito legal, uma obra muito importante, uma obra que estava faltando, né, e que a gente teve, acho que a sensibilidade de organizar e tocar o projeto
adiante com base nas conversas que a gente teve com os nossos amigos, instrutores e supervisores em mediação, como nós somos, né? E fizemos esta obra. No artigo, no capítulo que eu pude escrever sozinho, pois eu escrevi mais um com uma outra colega, que mais além, quem sabe, a gente conversa os três sobre esse tema, que é da autossupervisão, mas o que eu escrevi, a gente vai falar hoje, é sobre o autoconhecimento do mediador, né, e o quanto para o psicólogo que trabalha com conflitos, que quer qualificar o seu trabalho com resolução de conflitos para poder realmente ganhar mais, trabalhar menos e ter atendimento top, né, uma agenda estável e rentável, como tu vem dizendo, é fundamental, né? Exato. O autoconhecimento é fundamental. Então, eu quero te fazer uma segunda pergunta, olha só. O que tu pudeste, então, levar das tuas aprendizagens da psicologia e da psicanálise para a mediação? Muita coisa, sabe? Por exemplo, as condições que determinam... Tu conversou com a Cida sobre as condições para ser um mediador, né? Como Maria Aparecida Canabarro Cunha. E a gente conversou bastante sobre isso, um tema que eu e a Cida fizemos várias mediações juntas, né? Boa parte das mediações que eu fiz na vida foram junto com a Cida, que é uma pessoa extraordinária e completamente diferente de mim. E conversando sobre isso, sobre as condições para ser um mediador, elas são muito semelhantes para uma condição para a gente ser um psicanalista. Porque a gente precisa ter um mínimo de autocontrole, a gente precisa se conhecer as nossas reações para poder trabalhar com as emoções dos outros. A gente precisa ter uma alfabetização emocional, apesar desse tema não ser, esse conceito não ser estritamente psicanalítico, né? A psicanálise trata de emoções, trata de sentimentos, trata de sensações, de percepções, trata do onírico, né? Então todas essas questões levam ao autoconhecimento. E o mediador precisa se conhecer. Porque vai chegar um momento, assim como na nossa clínica do dia a dia, que o que o paciente vai estar falando vai ser muito parecido com o que a gente experimentou. Ele vai acionar em nós coisas que ele experimentou. Então, isso faz toda a diferença, né? Exatamente, até para saber quais são aí os nossos limites. A mediação, assim como a psicoterapia de casal, ela tem essa possibilidade da gente trabalhar em dupla. Um mediador, um comediador, assim como um terapeuta e um coterapeuta, né? E eu gosto muito desse formato porque naquilo que a gente também não consegue enxergar, não consegue alcançar, ou se é um tema como tu falas, no qual a gente se identifica e tem aí o risco de se perder, o colega, a colega pode entrar aí no nosso auxílio, né? Pois é, porque para a psicóloga que quer atender melhor, que quer qualificar os atendimentos, que quer ser bem remunerada e tal, ela se qualificando, aprendendo esse método de resolução de conflitos, ela pode até fazer sozinha. Ela não precisa necessariamente, né, Exato, ter uma dupla ali, né? Não precisa, né? E não necessariamente precisa trabalhar estritamente com a mediação. Ela pode ser uma terapeuta de família que usa as ferramentas da mediação, que tem uma base sistêmica, que tem uma base humanística existencial e algumas contribuições da psicanálise também. Basta pensar no Vará, no Vesula, que tem a base dele toda psicanalítica, toda a mediação da Argentina aqui do nosso lado, Buenos Aires, principalmente, é totalmente permeada pela compreensão da transferência, dos processos inconscientes, aquilo que se repete, né? Porque a escola argentina ela é absolutamente contaminada, eu vou dizer, felizmente contaminada pela psicanálise. Uma psicanálise humanista, né? Não uma psicanálise fria, dogmática.
Uhum. E tu entendes, então, a mediação como um nicho interessante para psicóloga? E se sim, por quê? Me conta. Eu entendo para aquela psicóloga que... Entendo, não. Eu sei. Que para aquela psicóloga que quer trabalhar com famílias, que trabalha nesse nicho de famílias, né, de conflitos familiares, de casais e tal, a mediação faz completo sentido. Então a pessoa vai fazer uma formação, essa formação tem uma parte, um estágio prático e tal, e se já atende pacientes, se já tem pacientes, também já pode aplicar privadamente muitas coisas, né? Por exemplo, hoje em dia eu gosto muito das sessões individuais, né? Gosto muito de trabalhar as habilidades emocionais e a maneira de se comunicar nas sessões individuais, coisas que não estão fora do universo da terapia de casal e família. Mas o foco é outro, né? Porque o interesse, principalmente quando tem filhos, o interesse é o bem-estar da criança, né? A maneira como as coisas são comunicadas, a diferença entre exigência e pedido. Acho que principalmente, né, Léo, eu me lembro no início, quando eu me deparei com a mediação, que é o nosso treino, quando a gente está na psicologia, e mais identificado com a psicanálise, é a gente também fazer a arqueologia freudiana, né? A gente vai para a história, a gente quer entender os inícios, né? E na mediação, a nossa perspectiva, ela é para o futuro, vamos olhar para frente, não vamos lá atrás buscar todos os nós e os mal entendidos, os ruídos de comunicação que tivemos, né? Porque senão a gente fica ali no ressentimento e não caminha para frente. Então, esse ponto foi o que eu mais tive que colocar como consciência, né? Como consciente para mim. De que em que posição também eu conduziria os mediandos, né? Sabe que eu escrevi esse artigo sobre o autoconhecimento do mediador? Ele foi um artigo que se baseou quando eu fiz a minha certificação no ICFML como mediador privado. Ao final a gente tinha que escrever um artigo. Eu escrevi sobre o autoconhecimento. E esse capítulo ele é uma extensão, uma ampliação daquele artigo que o pessoal gostou tanto que até foi publicado num dos volumes do livro do ICFML. E por que essa questão tão importante do autoconhecimento? Porque a mediação ela faz com que a gente exercite algo que para a psicanálise é muito importante. A gente poder se afastar da cena que estamos vivendo e enxergar essa cena como se a gente estivesse de cima, de outra perspectiva, olhando para nós mesmos implicados na cena e olhando a pessoa e a interação que nós e as pessoas estão tendo. Isso é fundamental para a gente poder observar a contra-transferência, para a gente poder observar o que é ressonância afetiva, o que é contaminação, para a gente observar quando a nossa contra-transferência ou a nossa transferência está atrapalhando o processo terapêutico, né, daquela pessoa ou daquele casal ou daquela família, e norteia todo o trabalho, né? Porque o que vai acontecer a partir do momento em que a gente tem domínio sobre, ao menos, o que está acontecendo com a gente, de enxergar isso? O nosso trabalho vai ficar mais qualificado. Nós não vamos nos colocar num lugar onipotente daquele que sabe tudo, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas a elas usarem as habilidades que elas têm dentro de si e estão adormecidas. Então, se a gente começa esse processo, né, de nos conhecermos e ajudarmos as pessoas a resolverem os seus conflitos, o resultado é fantástico. Porque daí o casamento
pode ser restaurado, né? E aí você vai poder ser bem remunerada, não vai? Ah, pois é, eu ia chegar aí, muito bem. Porque o que vai acontecer? Vão falar do seu trabalho, né, entre as outras pessoas e vão te procurar, né? E quanto mais o atendimento for qualificado e mais que qualificado você resolver o problema que as pessoas estão te procurando, mais você vai poder cobrar mais, trabalhar menos. E trabalhar menos não é para ficar na sombra e água fresca. Se você quiser, tudo bem, faça Até isso pode. também. Mas é para se dedicar também mais, a qualificar mais os atendimentos, ter tempo de estudar. Não, a nossa profissão é uma profissão muito cara, no sentido de formação, De preparo, né? especialização, preparo. Os livros são muito caros. Então, para a gente poder ter uma qualificação cada vez melhor, a gente precisa ter uma entrada condizente com o que a gente está fazendo, né? Exato. E a melhor maneira de aumentar as nossas entradas é as pessoas saindo do nosso consultório querendo falar da gente para outras pessoas, né? Exatamente. E se a gente for ver um ponto que é assim, é unanimidade em pessoas, né, em famílias, em pais que fazem a mediação, que gastariam muito, que levariam muito mais tempo, anos, e gastariam muito mais nos processos, na continuidade dos processos, do que, né, se tivessem, né, a mediação, ela é essa ferramenta que agiliza e que o bom, quando a gente constrói uma referência de valor por todo o acompanhamento, é uma referência que ela eu te diria até assim, condizente com todo o trabalho que se faz, porque é um trabalho de reconstrução da possibilidade de comunicação daquela família, e como tu apontasse, de reviver também o que é mais importante para aqueles pais, que é o vínculo, a saúde mental dos seus filhos, né? E isso não tem preço. E eu faço essa marca por quê? Porque em psicoterapia eu atendo a mulheres separadas que vivem guerras judiciais por anos. E que tem aí olha, Léo, assim, um prejuízo impressionante na sua saúde mental. Então, que a gente família sabe. toda adoece, né? Exato, a família toda, porque as crianças testemunham a aflição, o terror que continua, e também vão ter sintomas de ansiedade e até medo de se separar, né, dessa mãe, Ficam enfim. no meio de um tiroteio, né? Num fogo cruzado do pior faroeste, que é uma E coisa é realmente bom, muito né, violenta. se a gente for pensar na remuneração da mediação, os psicólogos, as psicólogas que ficam com muitos dedos para cobrar, e nós sabemos, né, eu trabalho bastante com essa referência de uma nova mentalidade para as psicólogas no sentido da pressificação. Ainda bem que tem alguém que faz isso, né? Porque se a gente Vamos for lá. esperar das faculdades e das nossas especializações, Não rola. vamos ficar cansados de esperar. Ainda bem que tu faz isso, Débora. Muito bem. Isso aí, Léo. Então, os psicólogos, quando vão para a mediação, sabe com quem que eles aprendem? Com os advogados que cobram muito bem. E aí a gente ganha, né, mais noção, né, do quanto realmente a gente produz e que efeito tem na vida emocional e na vida ali cotidiana dessas pessoas, né? Sim, porque essa questão do autoconhecimento ela é muito importante, né? Porque o ser humano, aquele que vai lá, por exemplo, meditar e se isolar e ficar sozinho nas montanhas, né? Tipo o Zaratustra da vida, como tu gosta muito, né? E depois volta um ser iluminado lá de cima, né? Que entra em contato com o portal do estante, consegue viver no aqui e agora, e todas essas coisas de um super-homem, vamos colocar assim, né? Elas são possíveis para pouquíssimas pessoas. Sim, tanto que Pouquíssimas é para pessoas. além do homem comum, né? Exato, para além do homem comum.
Só que não é a única maneira de conhecermos nós mesmos. A melhor maneira da gente conhecer a nós mesmos é nos colocando em relação com o outro. Né? Não só na relação do casal, mas também em grupos. Porque o outro, necessariamente, tem interesses diferentes dos meus. E vai acionar dentro de mim um monte de coisa que vai fazer eu trabalhar com elas. Se eu estou isolado e não estou num ambiente gregário, num ambiente de grupo, que faz parte do humano, eu perco esta oportunidade de experimentar, né, todos os benefícios que a relação pode trazer para mim mesmo, porque isso serve quase como uma fotografia de quem eu sou. Se eu vou numa reunião e tem uma situação numa reunião e eu olhar para aquela reunião, olhar para mim, olhar para os outros, eu vou descobrir muito de mim mesmo. Então, por isso que tu falas que o autoconhecimento é também heteroconhecimento, no teu artigo. Para as pessoas, assim, vamos chamar comuns, que nem nós, que nem eu e tu, não para os Freuds da vida, mas para as pessoas mortais, que nem nós. Tem que se esforçar, né? Exato, né? Nós não estamos falando de um Nietzsche, nem de um Deleuze, nem de um Freud, nós estamos falando do Leonardo e da Débora. Né? E outras pessoas que podem estar nos vendo e que são pessoas comuns, com uma inteligência para algumas coisas, com as suas limitações para outras e tal. Até os gênios são assim, mas em menor grau. O heteroconhecimento, ele é fundamental, porque eu vou conhecer realmente sobre mim quando eu estiver em relação. E para eu estar em relação tem que estar no meio das outras pessoas, né? Então isso é fundamental. O problema é eu negar isso e não aprender com a experiência, né? Aí é que tá. E aí quando eu não aprendo com a experiência, e essa é a questão do autoconhecimento, o autoconhecimento nos livra da compulsão à repetição. Nos faz parar e pensar, opa, onde é que eu vou? Tô indo para aquele caminho lá? Acho que não. Ou se eu começo a repetir, eu vejo que estou repetindo e tenho tempo de mudar a rota, né, de identificar o que é que está me provocando aquele tipo de reação que eu posso já ter trabalhado na minha análise por muitos anos e que está se reapresentando novamente e que eu não preciso ter controle total das coisas, até porque isso para um psicanalista é algo que a gente sabe que é impossível. Então, eu acho que... Mas eu preciso estar conectado com as minhas emoções e ter uma noção clara do que acontece comigo, né, no campo emocional. Porque se não acontece isso, eu vou trabalhar no automático e aí meu inconsciente vai ter domínio sobre mim e eu não vou saber o que eu estou fazendo. Eu vou ter uma precária condição consciente de gerir as minhas situações, mas basta as minhas emoções serem acionadas numa intensidade difícil de tolerar, que a coisa desanda, né? Que a coisa desanda. Então, a gente está dizendo que o autoconhecimento, ele faz, por exemplo, com que a psicóloga trabalhe melhor, com que a mediadora trabalhe melhor. É fundamental, eu diria, né? Sem o autoconhecimento não tem como. E sem algumas condições, né? Como a Cida colocou, sem algumas condições. Porque o autoconhecimento, ele nos coloca nisso, né? Aqui no meu capítulo eu falo sobre essas condições. Né? A pessoa tem que ter uma capacidade empática, porque se a pessoa não se conecta com os sentimentos dos outros, se não consegue acolher o que o outro está sentindo, o que o outro está, como é que eu vou dizer, vivenciando, como é que ela vai transformar a vida daquela pessoa? Como é que ela vai conseguir ser bem remunerada? Como é que ela vai conseguir trabalhar menos para estudar melhor os seus casos e ajudar com mais velocidade e eficácia seus pacientes? Se ela não se conhece, se ela não consegue se conectar com as suas emoções e com as emoções do outro, né?
E tem outros, né? Eu acho que isso que tu apontas é super importante enquanto condição mínima, né? Para poder trabalhar, quer seja com a psicoterapia, com a mediação, e além dessas, tu destacaria outras condições mínimas? Tem uma que é difícil para a maioria dos seres humanos, né? Mas a gente tem que exercitar com todas as forças, que é ter paciência. É. É por isso que o paciente é chamado assim de paciente. Nós temos Porque que o aprender com paciente os pacientes e é. temos que ter paciência. Para trabalhar com famílias, a gente precisa ter paciência. Né? Elas estão se separando ou não, e se estão se separando, como é o ambiente da mediação, na maior parte das vezes, aí nós temos que ter uma dose dupla de paciência. Precisamos de paciência on the rocks, né? Tem whisky on the rocks, né? Precisa da paciência on the rocks também. É verdade, é verdade. E o que tu recomendarias para o colega, para a colega, que deseja, então, ter mais ferramentas para explorar os sentimentos dos seus pacientes ou né, dos medianos? Eu diria para a pessoa abrir o seu Google agora, digitar no seu Google livro Mediação de Conflitos Familiares, editora Michelis. Vai clicar no link, vai ir para a página, né, e vai adquirir o seu livro, vai esperar chegar em casa, vai chegar rápido, o Ronaldo da Michelis é muito rápido, e você vai devorar esses artigos e capítulos onde a gente dá o passo a passo. Poucos livros são tão voltados para a prática como esse aqui, né? É verdade, tá Eu muito diria bom. isso, sim, que a pessoa tem que... Porque o que ela vai precisar para a sua clínica, para ela poder ser bem remunerada, para ela poder trabalhar menos? Para ter essa segurança ao trabalhar, que faz com que a remuneração também fique compatível ao trabalho que a pessoa apresenta, né, Léo? Pois é, o que ela vai precisar? Ela vai precisar de ferramentas que ajudem as pessoas a resolver seus problemas. É isso que ela vai precisar saber usar a escuta ativa e se descontaminar. Na semana passada tu conversou com a Isabel Sperbi, né? E a Isabel Sperbi, em algum momento contigo, a primeira presidente da Associação Gaúcha de Mediadores e Conciliadores, da HMEC, que eu tive a oportunidade de estar na fundação, ela trouxe algo muito importante. Ela disse, né, e para quem trabalha numa leitura mais sistêmica, psicodinâmica e psicanalítica, até mesmo junguiana também, existe uma tendência a querer mexer no passado, a vasculhar o passado, né, para buscar a origem, a etiologia, né, do sofrimento da pessoa. Mas aí é que tá, na mediação a gente tem que se livrar dessa armadilha, porque a gente tem que ajudar as pessoas a olhar daqui para frente e usar as suas habilidades para agora, e pensando no futuro, resolver os conflitos que elas estão tendo. Com base no quê? Nos interesses que cada uma delas tem. Isso se chama mediação. E os interesses de todos têm que ser contemplados para isso funcionar. Para isso funcionar, a minha escuta tem que estar no presente. A minha escuta ativa, ela tem que ouvir além do que a pessoa está dizendo, mas nós não somos analistas dessas pessoas. O nosso objetivo é saber ajudá-las a comunicarem o que elas querem para outra pessoa que está envolvida naquele conflito, de modo que essa outra pessoa consiga escutá-la e a ajude a ambas encontrarem uma solução para aquele problema. Isso se chama mediação. Isso é o que transforma as relações. E para isso a psicóloga precisa saber o que escutar. Eles vão falar do passado e a gente não pode cair no canto da sereia
né, homérica, né, Ulisses botou... Umas conchinhas para não escutar. Não ele, os outros, porque ele queria escutar, ele ficou amarrado. Ficou né? lá 10 anos Então, curtindo. pois é, a gente tem que cuidar para não sermos seduzidos pela história e pelo passado dos pacientes e das pessoas que procuram a gente. Essa é a grande questão. Concordo plenamente. E pensando também, né, no trabalho com sentimentos, o quanto é importante a gente também ganhar essa lucidez de que colocando sentimentos numa intensidade menor, numa descarga menor, a gente vai oportunizar a possibilidade do pensamento, né? Que é isso que faz com que as pessoas possam refrear o seu ódio, a vontade de atacar o outro, para poder achar ali uma linha em comum e tecer de novo aquela comunicação que ficou toda atrapalhada ao longo de tanto ataque, né? Por isso que a mediação, ela produz nas pessoas efeitos psicoterapêuticos. Né? Sim, porque as pessoas vão chegar e vão fazer o que elas sempre fazem: projetar e culpar o outro. Ponto. É uma maravilha. Todas vão fazer isso, todas, 100%, tá? 100%. Esse é o posicionamento que chega, né, Léo? Vão chegar sim. Uhum. Vão se vitimizar, vão projetar sem parar e vão culpar o outro. O outro é culpado de tudo. Isso é certo. O que a gente tem que fazer, que é o que a psicanálise também tem que fazer, é sair dessa... ajudar a pessoa a sair dessa mentalidade da culpabilização e levá-la, conduzi-la pela mão mesmo, até a mentalidade da responsabilização. Que importante. Que aí a responsabilização pelo próprio desejo, pela própria vida e pelo que acontece contigo. Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Todos nós, um momento ou outro, queremos culpar o outro e tal. Isso até ajuda, em um certo sentido, a esvaziar a tensão da mente. Mas isso não facilita para resolver conflitos, de jeito nenhum. Isso acirra conflitos. E a responsabilização, ela é fundamental. Ela é fundamental, exatamente. E para isso a pessoa precisa se autoconhecer. E para se autoconhecer, precisa de algo muito importante, que eu estava lendo aqui agora enquanto tu estava falando. Diga. Tá? Um objetivo, vou ler a frase. Um objetivo claro do autoconhecimento é vencer a preguiça. Opa! Quer dizer que tem pessoas que são preguiçosas, não querem se conhecer, Leonardo? Tem pessoas que são preguiçosas? Eu diria que poucas pessoas não são preguiçosas. Inclusive, as pessoas que querem se conhecer são preguiçosas. E elas têm que superar esse impasse. Exato. Porque a preguiça, ela está a serviço da resistência. E a resistência, porque o ser humano, ele evita tudo aquilo que lhe provoca dor, sofrimento, frustração, né, e desassossego. Só que quem nos procura não sabe que para a gente ajudá-los, nós vamos ter que mergulhar no caos. Vamos mergulhar no caos. Ao menos momentaneamente. Para depois poder sair. E a gente combina, e o legal é que a gente combina antes como é que vai ser esse mergulho. A gente, né, na mediação, e a gente combina antes. E isso, agora já não é mais só na mediação, é em qualquer atendimento que eu faço, que tu fazes, né, Débora? A gente fica contaminado, o atendimento fica mais qualificado. Então, o paciente, a pessoa que está nos procurando, ela sabe o que vai acontecer. Ela sabe que nós vamos entrar na história dela e que nós vamos sair da história dela. Ela sabe que o que a gente combinou, que em certos momentos nós vamos interrompê-las e vamos lembrar os combinados que nós fizemos, e ela sabe que a sua função naquele momento é ajudar a gente a conduzir o trabalho, ajudar a gente a colocá-los novamente no trilho daquele trabalho que vai levar a gente para a resolução do conflito.
Perfeito. E a pessoa vai sair satisfeita. Aham. Vai sair falando da gente para a irmã, para o irmão, vai sair falando da gente para a psicóloga dela. E esse pessoal vai começar a nos procurar para saber se a gente trabalha com mediação mesmo, se podem encaminhar pessoas para serem mediadas por nós ou serem atendidas em terapia de casal e até mesmo terapia de família, porque isso vai dando autoridade para ti no setor. Não é mesmo? É verdade. Então a gente chega à conclusão aí que a mediação ela é uma nova frente de trabalho para diferentes profissionais, para os psicólogos, né? A gente está falando aqui da colega, da psicóloga, e que tem aí, né, uma possibilidade de ganhar mais técnicas, oferecer mais resultados para os seus pacientes e poder também precificar melhor, né? Porque os seus resultados vão ser aí alcançados, né? Pois é, mas vamos dizer quais são os resultados? Ah, por favor, fique à vontade. Quais são os resultados, Débora, que a mediação traz? Primeiro, a possibilidade de harmonizar as relações, tá? De ter ali um acordo, um pacto em prol, um benefício da saúde mental de todos, principalmente se tem crianças e adolescentes envolvidos. Tipo, fazer o vínculo de amor voltar a circular na família, né? Exatamente. Como do ódio, a gente passa para o amor, né? E claro que para um ex-casal em conflito, relembrar do objetivo do filho, né? E da importância de cuidar, porque o objetivo, o que reúne esses pais é cuidar do filho, é o bem-estar dessa criança. Então, é esse ponto que a gente vai colocar a mente desses mediandos, que é exatamente colocar a mente no presente. Olha, porque se a gente for falar do passado, um ex-casal, nossa, quantos meses? Quantos meses? Vários meses, com ataques, no momento que está chegando numa harmonia, né, volta para uma sessão de casal em que um vai atacar o outro e volta aquela bola de neve, né, outra vez, como a gente sabe nos atendimentos de casal. Então, a mediação, ela nos dá esse direcionamento para a gente poder trabalhar com não só o ressentimento e o ódio, mas também a compulsão à repetição, né? Vamos brigar de novo. Ah, eu trouxe um elemento lá de 1900 e Guaraná com rolha, porque eu não engoli muito bem o que tu me falaste, né, Léo? Então, queria só relembrar. Aí, a gente volta para aquele novelo de novo. Tá, mas muito legal. E sabe que que é resultado tu destacaria outro resultado? Tu trouxe um resultado subjetivo. Mas tem resultados objetivos também, né? Tem. Por exemplo. Baixa do processo. Tem um monte de processo. Esse é o primeiro. Acabou o processo. Acabou a lead. Né? Esse é o primeiro. Então, um processo de separação de 10 anos, 5 anos, ou às vezes 20 anos, como já peguei mais de uma vez, se encerra ali. Se chega a um acordo, onde as pessoas concordam, ninguém é forçado a chegar a acordo nenhum. Se é forçado, aí não é mediação, aí estamos pervertendo o processo. Também acontece, é uma coisa que precisa ser analisada, por isso o autoconhecimento é importante, para não pervertermos o processo. Não desejar pelos medianos, né? Por exemplo, não desejar por eles, não impor a nossa vontade, não impor o nosso juízo, porque a gente tem que suspender, né, essa coisa mais avaliativa, diagnóstica. Ao menos em parte, a gente precisa. E outro resultado importante é que as visitas ficam estruturadas, ficam combinadas para as famílias que estão se separando. A rotina da criança, fica, os acertos. Isso. O acerto financeiro é estabelecido. As pessoas conseguem dividir os bens, conseguem combinar valores condizentes com a necessidade de sustento dos filhos. As pessoas conseguem voltar a conversar entre si e não encarar o outro como um inimigo,
Porque é muito ruim quando a gente tem inimigos dentro da própria família. Isso é um câncer emocional, né? Exatamente. Né? E a Então, gente esses tem. resultados são, assim, concretos. Eles não são subjetivos. É isso que acontece. Os netos voltam a conviver com os avós. Uhum, uhum. O pai volta a conviver com o filho, com a filha. As pessoas conseguem estar no mesmo ambiente sem ter medo ou vontade de estrangular o outro. Ou vontade de se vingar através da criança e impedir, né, com E aí que se possa conviver. esse ciclo pouco produtivo do ódio, ele vai perdendo protagonismo. Uhum. Isso que é o mais importante, que a nossa sociedade precisa disso. A nossa sociedade polarizada, a nossa sociedade que caminha por um discurso bem diferente, né, do que deveria ser, infelizmente. Os momentos de crise são propícios para isso. Está precisando cada vez mais da mediação. E a psicóloga tem que se alertar para isso e se apropriar desse campo de saber. Porque para quem é Exatamente. psicólogo é muito mais simples começar a trabalhar desta forma e com esta mentalidade do que para alguém que é do direito todo duro em cima de normas e aquela linguagem adversarial e tal. Então, Tem que mudar toda a lógica, a isso. construção do pensamento para daí, né? E a gente já está dentro desse dispositivo que é a escutativa do outro, que é suspender o julgamento para poder efetivamente entender qual é o desejo da pessoa. Então, eu acredito que concordo contigo e acredito que a psicóloga que deseja ampliar os seus conhecimentos técnicos e trazer a aprendizagem da mediação para o seu consultório, vai ganhar muito, principalmente nisso, na aceleração dos resultados e na possibilidade também de cumprir o seu papel, né, de fazer com que mais pessoas possam fluir, fazer a vida fluir. Chega de encher linguiça de paciente para segurar ele sem necessidade. Né? Vamos ajudá-los a resolver seus problemas e que saiam falando bem de você. Que fale de você para a amiga que está numa situação semelhante ou pior do que a dela. E que você seja autoridade naquilo que se propõe trabalhar. Né? Para poder realmente ser remunerada como você quer. Exato. E acho que tem, para a gente finalizar, né, Léo, tem um ponto aí da atualidade que nós, profissionais, né, da saúde, a gente tem levado em consideração, que é importante também dizer aí para os colegas, que os pacientes, os mediandos, quando nos buscam, eles querem resultado, eles querem sair da dor, e que a gente possa conduzi-los para um outro estado de mente, de relação na vida, né? E é importante que a gente tenha clareza sobre os resultados que a gente produz ao trabalhar, né? Sem dúvida. E é uma coisa que é uma lacuna que as psicólogas têm, né, de poder enxergar quais são os resultados do próprio trabalho. E isso é uma coisa que tu anda fazendo na tua mentoria de uma maneira muito brilhante, né, de ajudar as colegas a saberem, por categorias até, o que é que elas estão ajudando exatamente no quê. Exato. Né? É no trabalho, mas é em que aspecto do trabalho? É na relação sexual com o parceiro, mas qual aspecto da relação Porque sexual? senão, né, na nossa área a gente vai enrolando e se perde. Não é nem enrolando, falta ser específico no que é que a gente ajuda, né? Sabe, né? Porque a gente ajuda no quê? Ter mais qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida? Para aquela pessoa, o que é qualidade de vida? É ter horas durante o dia para poder se dedicar para a própria saúde física, para próprias relações familiares? Isso precisa ser bem especificado. Porque quando a gente sabe isso, a gente também sabe apontar para o paciente, ajudar também ele a enxergar o percurso, a enxergar a evolução daquilo que ele está vivenciando com a gente. E que aquilo é efeito do nosso trabalho.
Aí vai chegar o momento em que os pacientes, mesmo quando tem alguma dificuldade e tal, elas dão um jeito para vir na sessão. Elas não vão querer faltar, porque a sessão contigo vai mudar a semana daquela pessoa. Exatamente, exatamente. Né? Tava precisando conversar contigo para poder continuar a semana, exatamente. É isso que a gente escuta. Não. Claro, porque a gente vai acolher, a gente não vai se contaminar, a gente vai esclarecer, a gente vai iluminar a mente daquela pessoa. E não é com passe de mágica, não é com poder sobrenatural, Não é. é com técnica, né? Com sensibilidade, com atendimento de extrema qualidade. Aí essa paciente vai pagar o que você cobra e boa parte das vezes não vai nem pedir desconto. Ah, isso daí é uma maravilha quando a gente chega aí. E eu quero que mais colegas possam também ter esse prazer de experimentar essa segurança na profissão, né, Léo? Sem dúvida, né? E porque isso é uma lacuna que a gente da psicologia tem, nós passamos e trabalhamos muito para superar essa lacuna, né? E é uma coisa que a gente tem cada vez mais conversar. Porque saber sobre dinheiro, enfrentar o problema do dinheiro, quando você começa a fazer isso no seu trabalho, na sua vida particular, seus atendimentos melhoram. Por quê? Porque o dinheiro não vai virar tabu, como em muitas terapias e supervisões vira. Porque a pessoa você vai falar com o seu paciente sobre dinheiro com naturalidade e não com embaraço, Exato. ou com medo, Com pudor. com vergonha, com pudor. E aí, quando ele está com problema de dinheiro, como é que ele vai falar com você sobre isso se ele não sente que o assunto é falado com naturalidade? E como é que você vai qualificar mais o seu atendimento se você não fala naturalmente sobre dinheiro, nem pensa naturalmente sobre dinheiro, evita pensar sobre dinheiro, sobre se programar sobre dinheiro? Como que você vai ser bem remunerado assim? Não tem como. Não tem, né? Não tem, né, Léo? Muito menos trabalhar menos. Porque provavelmente você não vai ter nem noção de quanto ganha. Exato. Não dá assim. nem para programar, não dá nem para criar aí um planejamento para si. Né? Então é essa a construção que na minha mentoria se faz, que é a da mentalidade, como construir e praticar, né? Porque a gente tem que praticar a mentalidade. Além das ferramentas que tu utiliza, né? Esse trabalho da empatia, o processo dos primeiros acolhimentos, a forma da divulgação e a técnica, né? Da interpretação dos sonhos e aquelas 400 mil aulas que tu tem de interpretação dos sonhos de todos os autores. Tu fez um material muito legal. É isso que faz uma psicóloga muito bem remunerada, ao menos é o caminho que a gente percorreu e deu bastante certo. É verdade. Inclusive, vou aproveitar a deixa e já convidar que amanhã às 20 horas eu vou estar falando sobre sonhos, como a gente pode ser melhor remunerada utilizando a interpretação dos sonhos. Muito bem remunerada, exatamente. Muito bem remunerada. Isso aí. Porque é o que você quer, que deve estar nos assistindo, né? Você não quer só ser bem remunerado, você quer ser muito bem remunerado. Vamos parar com a hipocrisia. Ai, ai. Então, Léo, te agradeço pela companhia, por todo o conteúdo que tu nos passasse, certo? E faço o convite aí para o pessoal conhecer o livro, que realmente não é porque eu e Leonardo organizamos, né? Mas realmente está muito bom, a gente ficou muito satisfeito e a gente vem colhendo aí vários elogios ao redor do Brasil de pessoas que estão lendo e estão realmente curtindo o material. Mas é porque a gente organizou sim, tá? Não seja falsa modesta, principalmente por causa do teu trabalho. O meu trabalho foi juntar todo esse pessoal, foi organizar os temas, dividir os temas, né? E fazer toda essa parte de contatos e tudo mais. Mas depois, a mão na massa, a maneira como tu ajudou esses autores a trabalhar o texto, a sensibilidade como tu falava com cada uma das autoras, né, para poder
ajudá-las ao texto ficar interessante, ao texto ficar para a população em geral, ao texto ficar com uma linguagem simples e profunda, foi admirável. Por isso que o Obrigada, livro está querida. recebendo tantos elogios, e é por isso que o pessoal está querendo organizar outro livro, né, com a gente, porque realmente o teu trabalho de editoria e, né, das escolhas das palavras foi muito bom, porque a gente sabe que construir uma obra coletiva não é fácil. Não é A fácil. maioria das pessoas são técnicos, não são escritores reconhecidos e premiados. Mas tu é uma grande escritora, né? Tu é uma pessoa muito sensível, uma leitora voraz e de uma maneira muito generosa, tu doou todo o teu conhecimento, e poucos editores fazem isso, para realmente entrou dentro dos capítulos com os autores, mexeu no texto, assim, né, um trabalho bem manual, Manual. muito, é diferente, né? Uhum. Não foi o primeiro livro que eu organizei contigo, mas eu já participei de outras obras e tal, e é a primeira vez que eu vejo alguém trabalhar os textos desta maneira. Que Então, tu está bom, de querida. Fico parabéns, muito acho feliz. que o texto merece, os elogios que a gente recebe são muito mais direcionados a ti do que a mim. Obrigada, querida. Acho que é esse modo de compor com o outro, né? Respeitando e ao mesmo tempo conduzindo mudanças, né? Esse teu E jeito simpático de é. falar, né? Esse teu jeito doce, as pessoas, elas relaxam quando vão te escutar, Ah, né? Elas é? relaxam. Comigo elas ficam na defensiva. Contigo elas relaxam. E tu Ah, acolhe, tu tem esse, né, essa coisa de mãezona e tal, e isso serve muito, né? É por isso que tu tá tendo sucesso na tua mentoria e cada vez mais gente está te assistindo. Muito que legal, bom. obrigado por estar aqui conversando contigo hoje. Imagina. Então, grande beijo, até daqui a pouco, né? E agradeço, então, tudo que tu me disseste, agradeço a tua grande contribuição para a gente ressaltar o que é fundamental no nosso trabalho com pessoas, que é o autoconhecimento, para que a gente possa trabalhar cada vez melhor e oportunizar resultados para as pessoas, que é isso que nos importa.